Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros no Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar de novo do livro Inimigo do Mundo, do Leonel Caldela, especificamente do capítulo Panteão, que é um dos capítulos que o Caldela ele não numera. Esse livro aqui ele se divide em capítulos, da maneira que todo mundo conhece, né? Do 1 ao 24, se não me engano, aí depois recomeça a contagem, vai do 1 ao 8, se não me engano aqui, tá? Só que entre esses capítulos tem aí uns entre atos, né? Tem aí alguns capítulos que não tem nenhum número contando, tipo aqui, ó, o Panteão, que é, e não tem numeração como nos outros, que é sobre os deuses decidindo o destino do mundo enquanto os mortais vivem, né, e viajam e têm essas histórias em Arton. Eu não fiz até hoje nenhum vídeo só sobre esse tipo de capítulo. Esse vai ser o único que eu vou fazer, na verdade, que está no final já, né? E é porque esse capítulo aqui ele é mais longo do que a maioria e ele tem um peso muito interessante. Então eu separei um vídeo à parte para falar só desse capítulo. Se você caiu aqui de paraquedas, você quer uma série de vídeos analisando com profundidade, capítulo por capítulo, me enrolei aqui, analisando capítulo por capítulo o livro Inimigo do Mundo do Caldela, analisando cada capítulo. E eu também tenho uma série de vídeos simultânea aqui, né, sobre o Tolkien. Esse aqui dispensa apresentações, né? Então isso aqui é tanto para leitores e leitoras que querem mais do que só um vídeo de 10, 20 minutos sobre os livros que nos inspiram, né? Como também é para autores e autoras que querem melhorar a sua escrita criativa através da análise e compreensão e esse debate mais extenso, né, mais detalhado sobre os livros que trazem assim, uma bagagem, trazem um conteúdo diferencial que realmente mostra o que é uma boa escrita criativa, sabe? Acho que tanto Tolkien como um autor consagrado no mundo inteiro do século XX, como o Caldela, que é um autor contemporâneo brasileiro, os dois têm muito a oferecer na escrita deles. Então por isso que eu escolhi esses dois para fazer essa série de vídeos. Enfim, então o capítulo Panteão é basicamente vários deuses, aqueles deuses que ainda não se decidiram, né? Ao longo do livro, os deuses vão decidindo se eles vão ou não apoiar a Glórien. A Glórien, que era dos elfos, ela quer se vingar do Ragnar, que é o deus dos goblinoides e da morte, e ela quer uma arma contra o Ragnar. E ela precisa que todos os outros deuses concordem em dar a ela acesso a essa arma, que ainda é meio misterioso. Nesse ponto aqui do livro, já no finalzinho, já começa a entender já o que é essa arma. Mas ao longo do livro, isso é um mistério. E ela foi convencendo vários deuses ao longo do livro, mas faltam alguns que ainda não decidiram ou então estão contra ela por enquanto. E nesse livro, junta assim vários deuses e eles vão debater se Glórien deve ou não ter acesso a essa arma que ela tanto quer. Então é um capítulo bem importante pro livro, pro universo, para tudo, sabe? E tem muito peso, e o Caldela sabe mostrar esse peso épico. Eu acho que logo de cara aqui, um erro que eu vejo em alguns autores é querer começar a história de um nível assim muito elevado, muito os deuses tendo uma guerra cósmica, sabe? O Deus Todo-Poderoso tendo uma cena muito épica. Esse tipo de cena, sinceramente, eu não acho que funciona bem para um começo de história, porque o leitor ainda não se importa com personagens, ainda não se importa com o mundo, e não é demonstração de poder, não é uma narrativa muito bacana, muito épica, que faz o leitor se interessar. E digo mais, eu tava pensando recentemente, né? Eu tô assistindo Castlevania e eu tô achando muito ruim a série do Castlevania. Eu tô na última temporada agora, tá? Eu achei a primeira temporada ótima, a segunda achei também muito boa também. A terceira achei fraca, a quarta tô achando um lixo. E eu percebi isso, que quando eu tava vendo a série, eu tava mexendo no celular, enquanto o Alucard, que é um personagem irado, tinha uma cena de ação muito irada. E aí eu pensei, caraca, eu não tô me importando com a cena de ação do Alucard. E eu gosto de cenas de ação, e a cena era boa. Eu só não me importei com ela, porque eu perdi o interesse pelos personagens da série, percebe? Então a gente gosta
Até mesmo, assim, quando eu lembro, assim, os livros, filmes, séries que eu gosto, sabe? Tipo, Vingadores, que eu adoro também, sabe? As cenas de ação são muito interessantes porque os personagens são muito interessantes. Então, começar com demonstração de poder, com cena de ação, sinceramente, não funciona bem, tá? Nem com assim, demonstração de poder, mesmo que não seja através de cena de ação, não importa. Demonstração de poder não faz o espectador, leitor, jogador, que seja, se importar com aquela história, se importar com aquele personagem, tá bom? Então, o Caldela, ele até demonstra muita coisa interessante e até níveis de poder muito interessante no começo da história, mas ele ainda demonstra de modo sutil a princípio, né? E ao longo do livro ele vai tendo demonstrações mais épicas desse poder. Então esse capítulo aqui, que está no finalzinho do livro, é bem interessante por vários motivos. É uma demonstração de poder bem interessante, mas eu acho que ele botou da forma certa, do jeito certo. Enfim, sobre como que o Caldela desenvolveu personagens, cenário e enredo nesse capítulo aqui, começando por personagens. Nós temos aqui Calmir, Nimbi, Wina, Lena, Tauron, Mará, Liu e Hinin. São os deuses que estão nesse momento e eles são escolhidos por um motivo bem interessante, porque eles estão no tribunal de Calmir. Calmir é o deus da justiça e ele é o líder do panteão. Então, no mundo dele, tudo é ordeiro, tudo é organizado e tudo é em par. Tudo é no nível assim, bem equilibrado. Então, se tem um rio, tá? Tem uma árvore de um lado, tem uma árvore idêntica do outro lado, sabe? Todo dia chove por exatas 2 horas. Tudo é muito simétrico nesse mundo. E ele convida para o reino dele os deuses que estão ainda. Alguns já são contra já, então eles não precisavam estar ali. Mas para manter um equilíbrio, uma harmonia perfeita, ele convidou o número o número par de deuses, e cada um deles tem aí uma dicotomia entre si. Alguns são mais óbvios, outros são mais sutis. Então, no caso, sim, dos mais óbvios, eu diria que são o próprio Calmir, que é o deus da ordem, e o Nimbi, que é o deus do caos, que é o avesso de tudo que o Calmir representa. Tem o Tauron, que é o deus da força e da batalha, né? Dessa honra, da guerra, etc. Ele não é tanto da guerra, mas guerra é um dos aspectos, não é um dos principais aspectos. Né? É mais pelo aspecto da força mesmo, né? Mas ele é bem ordeiro também. Também tem um aspecto de proteção, né? De proteger os outros. E a Mará, que é a deusa da paz, né? Então os dois fazem aí uma dicotomia, força e a paz, né? A demonstração de valor pela força e a paz a todo custo. E o Liu e o Hinin, que o Liu, no caso, é o deus dos samurais, é o deus da honra, né? Ele tem um aspecto dracônico nele, mas eu interpreto ele mais como um deus da honra, acho que é o aspecto, na minha interpretação, tá, principal dele, porque é o que realmente define ele, define o valor dele, né? Qual o valor que ele prega, que ele preza entre os deuses, que é a honra. E o Hinin, que é o deus da trapaça, dos ladrões, dos trapaceiros, dos bufões, da enganação e tudo mais. Por fim, né, a Wina e a Lena são deusas que não são assim, não é tão nítido qual que é a dicotomia delas. Wina é deusa da magia, Lena a deusa da vida. Não são coisas opostas, mas a questão é que a Wina, ela é muito exuberante. Ela é uma deusa de exuberâncias, de extravagâncias. Enquanto a Lena, como deusa da vida, é uma deusa simplória, né? Ela vem em forma de criança. Isso é uma coisa que eu acho bem criativa em Tormenta em Arton. Porque geralmente as deusas em relação à vida, né, que tem aspecto de vida, elas vêm na forma de mães, na forma de donas de casa, né? Se for ver a Hera da mitologia grega, né? Era a esposa do rei dos deuses, né? Então ela tinha esse aspecto matriarcal nela, né? Enquanto que a deusa da vida, Afrodite, ela vinha uma forma de uma mulher muito linda, muito exuberante, muito irresistível. Então, sempre os deuses são sempre aspectos muito adultos, né, e muito gloriosos. E no caso de Tiarton, a deusa da vida vem na forma mais simples, que é de criança,
faz sentido uma criança simbolizar a vida, né? Nada mais vívido do que uma criança, sabe? Nada mais cheio de vida do que uma criança, né? E ela escolhe vir nessa forma, infantil, inocente, sabe? Até mesmo ingênua. É interessante ver os deuses que se permitem ser aspectos essenciais do universo, né? Mas que muitas vezes são aspectos que os outros deuses não compreendem tanto, né? O Ina olha para Helena e se questiona por que uma deusa tão poderosa escolhe ser tão simplória, né? E faz todo sentido ela ser desse jeito. Enfim, então esses deuses todos eles vão se reunir, né? O capítulo começa, já estão os 7 primeiros reunidos, né? E o Hinin, é o deus da trapaça, está atrasado, sendo que foi ele que convocou aquela reunião. Então, assim, tá tudo errado, né? Eu tenho uma noção, assim, de tá tudo certo e tudo errado ao mesmo tempo. Porque tá tudo certo, porque é o reino de Calmir, é o reino da ordem, é o reino harmônico, né? Mas tem deuses se reunindo, o que não acontece com frequência, né? E eles foram convocados pelo deus da trapaça e ele está atrasado. Então, e isso é um insulto aos outros deuses também, sabe? Então, logo de cara, assim, eu acho que isso é interessante, porque o Caldela ele consegue apresentar cada um desses deuses de maneira interessante, sabe? Não só, porque eles têm um breve diálogo entre eles, mas não é só o diálogo que eles têm, sabe? O que eles estão fazendo apresenta eles de maneira interessante. Então, alguns estão dialogando, tá? Mas um ponto, o Rin está atrasado, isso já é uma forma de apresentar ele. O desleixo dele, o desacato dele aos outros já mostra quem ele é. A ausência dele informa sobre quem ele é, já ajuda a apresentar ele, sabe? E o Caldela, se ele fosse apresentar todo mundo por diálogos, isso tende a ficar forçado, tende a ficar expositivo. Mas um ponto bem interessante é que, nessa jogada, o Nimbi deu de presente para Lena 2 dados. E a Lena, Deus da vida, a criança, ela foi brincando com esses dados o tempo todo. Só que isso cria um paradoxo. Porque ele deu 2 dados, número par. Esse mundo que eles estão, que é o mundo de Calmir, Ordine, é um mundo sempre de harmonia e sempre que o meio termo se mantém, tá? Não é um reino de extremos. Então, tudo que é provável acontece. Quando você tem 2 dados de 6 faces, o provável é o 3 e o 4. São 6, percebe? Né? Isso é uma questão de probabilidade que muita gente confunde. São 6. O valor do meio é justamente o 3 e o 4, percebe? Se aqui for o 1, aqui for o 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O meio é justamente... Né? Dói fazer isso? Tô ficando... Tô enferrujado. Fiz aqui sentir aqui o punho. Ó, tendinite aqui ameaçando. O 3 e o 4 são o meio. Então ela rola 2 dados, dá sempre 3 e 4. Mas 3 e 4 formam um número ímpar, que é um 7. E o 7 com o ímpar é algo que não combina, não deveria existir. Né? O ímpar não deveria existir nesse mundo. Então isso causa um paradoxo. E o Nimbi se delicia com esse paradoxo ali sendo imposto no mundo do Calmir, e o Calmir fica se coçando, ele fica incomodado, ele fica com nervos, né, desse paradoxo que é ficar ali aquele 7 o tempo todo. Então, percebe como que isso já é uma forma de apresentar, sem ser como diálogo, né, quem é Calmir, Nimbi e Lena juntos, né? O Calmir e o Nimbi nessa provocação deles, né? O Calmir impondo a ordem a todo custo e o Nimbi contrariando essa ordem. E a Lena como uma deusa criança que está ali brincando entre deuses. Tipo, deuses tão poderosos e entre eles tem uma criança brincando e ela é um deles. Isso tudo é bem interessante a forma como ele apresenta esses deuses tão magnânimos, né? E que, sinceramente, existe um risco muito grande dessa cena ter ficado chata, de ser só deuses conversando e mostrando quem eles são, meio que na teoria, na prática ao mesmo tempo, né? É uma cena muito delicada e que o Caldela conseguiu fazer como ninguém, né? Eu falei em outro vídeo como que o Tolkien ele fez isso de forma, ele fez isso também de outro, tipo assim, em outro nível, tá? Uma outra questão, mas eu acho um pouco semelhante como que o Tolkien narra o Conselho de Elrond. É outra parada, bem diferente, tá? Mas percebe,
os dois têm ali um elenco reunido, tá? Debatendo e falando e se apresentando de alguma forma e decidindo algo de alguma forma. Eu vejo que tem muita coisa muito diferente, né, nessas cenas do Panteão do Caldela e no Conselho de Elrond do Tolkien, mas também tem algumas coisas bem semelhantes. O que, no caso, o Tolkien fez aqui de interessante é que é uma cena de infodump, mas que não fica cansativo nesse caso aqui, porque cada um que fala, quando o Legolas fala, quando Aragorn, Boromir, Gandalf, Frodo, o Bilbo também, quando cada um deles fala através de narração. Eles estão contando o que eles fizeram, estão contando o que eles viram, o que eles viveram. O Aragorn conta que ele perseguiu o Gollum e tentou interrogar o Gollum. O Gandalf conta que ele foi encontrar com Saruman e foi aprisionado pelo Saruman. Saruman se tornou agora um inimigo também. Então, o fato deles estarem, né, ambos os casos tinham risco de cair no infodump. Mas no caso do Tolkien, ele narrou isso tudo através de diálogos, através de narrativas, tá? E não através de explicações. Se fossem explicações, seria muito chato, muito cansativo. Como ele faz com diálogos, narrativas, ficou bem interessante, não cansou. Mesma coisa aqui é o Caldela. Ele precisava apresentar esses deuses, todos eles, ele precisava apresentar a cena, apresentar um monte de coisa, né? Mas ele conseguiu, através de diálogos, através de uma pequena narrativa, mostrar quem era cada um deles, né? Lembre-se disso. Mostre, não explique. Então, enfim, são dois cenas que achei bem bacanas a gente ler e compreender. Sobre o cenário, a gente está aqui, como eu já falei, em Ordine, que é o mundo de Calmir, especificamente no Tribunal de Calmir. Eu já falei bastante de que mundo é esse, mas é bacana ver o que é a liderança do Panteão no momento, sabe? O que é o mundo do Deus que lidera os deuses. Então é um mundo de ordem máxima, como eu falei, chove no mesmo dia, chove todo dia por 2 horas. Um rio, se existe um rio, tem uma árvore idêntica à outra de cada lado, tá? Sobre o Tribunal de Calmir. Para chegar ao tribunal tem ali um labirinto, um jardim-labirinto, sabe essa coisa de um labirinto com folhas, com árvores? Só mentes ordeiras conseguem atravessar esse labirinto. Eu suponho que deuses neutros também consigam passar, tá? Um deus que não tem assim um atributo necessariamente ordeiro, mas seja só neutro, também consiga. Mas deuses caóticos não conseguem atravessar esse labirinto, porque a mente deles não funciona do jeito que precisa para compreender a lógica máxima desse labirinto. Então deuses como o Hinin, deuses como o Nimbi, que são caóticos, né? O Nimbi do caos, né? Sorte, azar e caos é o Nimbi, né? E Hinin da trapaça. Eles têm que ser guiados. Alguém tem que conduzir eles para dentro do tribunal. Sozinhos não conseguem passar. Isso tudo vai dizendo quem é. Até no meio tem um questionamento. Se tudo é par, como que Calmir, que é um só, existe ali dentro? E na verdade que existe vários tribunais de Calmir. E em cada tribunal, o Calmir ele é onipresente, ele está em todos os tribunais ao mesmo tempo, e existe um número par de tribunais. Então, existem facetas pares de Calmir pelo mundo. Nem ele é único nesse mundo, que tudo tem que ser simétrico, tudo tem que existir de forma perfeita. E o Caldela até aproveita para falar disso, né? Como que o posto do Calmir é um posto, ao mesmo tempo, onipresente e solitário. Ainda assim, ele é ímpar entre os deuses, querendo ou não, porque ele é o líder do panteão e esse cargo é inevitavelmente solitário, tá? Então o Caldela aproveita para fazer esse comentário bem bacana enquanto ele narra. Enfim, esse é o mundo que eles estão. Possivelmente é o mundo mais poderoso dos mundos dos deuses, né? Sendo que ele é habitado pelo deus que atualmente é o mais poderoso, é o líder, tá? E sem dar spoiler aqui, tá? Mas eu acho que atualmente não seria spoiler dizer que ao longo do tempo isso vai mudar, né? Ao longo do tempo a liderança do Panteão mudou já ao longo da história de Tormenta. No momento, Calmir é o líder, ele se mantém como líder por um tempo ainda, mas uma hora isso muda. Mas não por enquanto, então isso aqui não é importante. Só o que é importante dizer aqui tudo que está aqui, né, apesar do mundo de Calmir ser um mundo meio estático, tá? Tudo no universo é sujeito à mudança.
Isso é bacana a gente lembrar. Sobre o enredo, o que acontece é que, como eu falei, o Rini, ele convoca todos os deuses e o que ele quer é convencer os deuses a concordar com a Glória e permitir que a Glória tenha essa arma nas mãos dela. Logo, de cara, alguns deuses são contra, né? O Calmir é obviamente contra, a Lena e a Mará, deusas da vida e da paz, são... Apertei o botão aqui no meu computador e fiz besteira. Ctrl Z. Barrei aqui com a mão. Enfim, a Lena e a Pá, deusas da paz, da Lena da vida, Mará da paz, são contra, né? Só que o Rini, ele vai um por um argumentando, cheio de floreios, cheio de bajulações, mas ele vai convencendo um a um, né? No caso da Wina, por exemplo, a Wina, deusa da magia, ele fala, vem cá, mas essas possibilidades que vão se abrir, dando essa arma para Glórien, não pode haver magias desconhecidas nessa possibilidade? E se não houver magias, não é o dever da deusa da magia conceder magia, já que ela é a favor de que a magia seja um recurso nas mãos de todos e que todos devem ter acesso às maravilhas da magia? E aí, nisso, a Wina repensa. Pô, peraí, eu era contra, mas de fato, né? Ou tem algo a ser descoberto ou ensinado, né, nessa possibilidade aí que a Glórien está buscando. Isso ela muda de opinião. E aí que eu vou dar agora, né, eu vou contar o que acontece bem em detalhes nesse capítulo, se você não quer spoiler nenhum para agora, né? Mas o que acontece, que é bem interessante, é que no fim das contas, enquanto o Rini está lá engabelando os deuses, o Calmir se dá conta. Por quê? Em Ordine, o Rini não deveria enganar ninguém. Como é que você enganar alguém no reino em que a ordem prevalece, a justiça prevalece? Mas é um reino também que o mais provável acontece. Então, se o mais provável acontece, o maior enganador de todos consegue enganar. E nesse paradoxo, ele vai um a um convencendo os deuses de que é melhor que Glórien tenha essa arma imprevisível que eles querem negar a ela, né, que é, no caso, a Tormenta. E aí, nisso, o Calmir se dá conta disso, mas essa ideia meio que foge da cabeça dele num lapso, assim, e ele, quando ele volta a ouvir as palavras do Rini, volta a ver o que está acontecendo, ele concorda também. E o Rini consegue dar a cartada que faltava para a Tormenta vir. Até agora, os deuses não estavam decididos se iam permitir ou não. Os deuses estavam não estavam favoráveis para a Tormenta vir, sabe? E, a princípio, Tormenta não viria. Se tudo continuasse como estava, Tormenta não viria a Arton. O que nos leva à conclusão desse capítulo. Agora, uma vez por todas, foi decidido, a Tormenta virá. A Tormenta vai chegar a Arton. E esse é o peso desse capítulo. É por isso que eu fiz um vídeo só sobre esse capítulo. Porque de todos eles, sabe, esse é pro universo de Tormenta. Pensando assim, no universo, esse é o capítulo mais importante desse livro aqui, sinceramente. Porque é o capítulo que dá assim, no tribunal de Calmir, bate-se o martelo. Não teve um martelo sendo batido no nível literal, tá? Mas bateu-se o martelo. Foi decidido. Todos os deuses que tinham poder de voz falaram e todos concordaram. Tormenta deve vir a Arton. E parte disso foi, né, a grande trapaça, a grande jogada do Rini, o clérigo do deus. O clérigo do deus, né? O Rini, que é o deus da trapace, engabelou geral, engabelou os deuses que estavam contra ainda e fez a grande cartada dele. Esse capítulo, eu lembro que eu sempre adorei esse capítulo. Eu só adorava esse capítulo antigamente, que ele era muito bem. Eu lembro disso, ele era muito bem escrito. Agora, relendo e compreendendo melhor o que se passou, meu Deus, né? Que capítulo bem escrito, que boas ideias bem apresentadas, sabe? Bem executadas, sabe? Enfim, esse capítulo que ele tem muito peso em muitos níveis. Por isso que ele mereceu um vídeo só dele. Manda aqui embaixo se você já teve essa experiência de ler um capítulo de um livro
e se dá conta de que, pô, peraí, esse aqui é o capítulo mais importante desse livro aqui. Comenta, ou então da série, da saga, né? Eu acho que, obviamente, né, esse capítulo aqui marca bastante isso no Trilogia Tormenta. É com certeza o capítulo mais importante para o universo, nesse livro aqui, pelo menos, né? Tem mais livros, mais coisa acontece, e aí, né, fica relativo qual que é o mais importante, né? Mas dentro desse livro aqui, com certeza é esse. Eu ouso dizer que um outro capítulo que tem muita importância, talvez seja também o capítulo mais importante, só que de outra maneira, que é muito sutil no caso, né? Eu ouso dizer que é o capítulo em que a Kyra e o Daniel consumam o amor deles na trilogia Filhos do Éden do Spor. Quando a Kyra e o Daniel eles consumam o amor deles, isso é um fator extremamente importante para a história, tá? Para o universo inteiro, mas é muito sutil. A gente não percebe isso. A gente pensa que é só o casal finalmente dando os pegas. Mas quando a gente termina de ler toda a trilogia, a gente pensa, meu Deus, aquilo ali foi fundamental, sabe? De maneira bem sutil. Então, de outra forma, eu cito esse. Comenta aqui embaixo algum capítulo que você leu e que você perceba, cara, esse aqui é o capítulo mais importante de todos, de forma ou sutil ou impactante. Comenta aqui pra gente expandir esse debate. E se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos... Me enrolei. Lembrando que já concluímos o desafio 366 de escrita, mas vamos continuar com o conteúdo até finalizar aqui essas séries de vídeos. Então até o próximo vídeo e a gente se vá pelo multiverso.